Você já parou para pensar quem você seria se ninguém estivesse olhando? Não quem você é no trabalho, nem quem você é com sua família, nem quem você se esforça para ser nas redes sociais, mas quem você realmente é, quando ninguém espera nada de você. Porque muitas vezes, sem perceber, a gente começa a se moldar, começa a adaptar o nosso jeito, nossa fala, nosso jeito de sonhar, para caber nas expectativas dos outros. E o mais perigoso disso é que a gente não percebe no momento em que acontece. A gente só vai notando aos poucos. Quando o espelho já não mostra mais alguém familiar, quando o silêncio começa a pesar, quando a vida por fora até parece estar no lugar, mas por dentro tudo grita. É aí que você começa a entender que tem algo errado. E o que está errado não é você. É o peso de carregar personagens que você criou para agradar, para não decepcionar, para se sentir aceito. Desde pequenos, aprendemos que precisamos nos encaixar, que precisamos seguir um roteiro invisível. Estudar, trabalhar, ter sucesso, não errar, ser forte, sorrir o tempo todo, não incomodar. E quanto mais a gente tenta seguir esse roteiro, mais a gente se distancia de quem realmente é. O problema é que ninguém nos ensina a nos reconhecer fora desses papéis. E um dia, depois de tanto se adaptar, você percebe que está vivendo a vida de outra pessoa. Aquela que os outros queriam que você fosse, não a sua. Isso dói. Dói porque você percebe que muita coisa que você construiu foi baseada na expectativa de outros. Dói porque você percebe que seus sucessos não te fazem feliz. Dói porque a pessoa que você se tornou já não conversa mais com a pessoa que você era por dentro. E sabe o que é mais cruel nisso? É que você pode passar anos assim, com um sorriso no rosto, cumprindo obrigações, postando fotos felizes e ao mesmo tempo morrendo um pouco por dentro. Porque está exausto de tentar se encaixar onde nunca foi seu lugar. A gente se perde tentando ser o que esperam da gente. E quando percebe, já se afastou tanto da própria alma, que reaprender a ser você parece impossível. Mas não é. Esse momento, esse exato momento em que você está ouvindo isso, talvez seja o seu primeiro passo para voltar para casa, para dentro, para perto da sua essência. Porque quando você começa a questionar quem você se tornou, é sinal de que sua alma está pedindo para voltar a viver de verdade. Você não precisa continuar fingindo. Você não precisa continuar seguindo um roteiro que te afasta da sua verdade. Você pode começar agora, lentamente, a desmontar as máscaras, mesmo que isso assuste os outros. Mesmo que isso tire algumas pessoas da sua vida. Mesmo que você se sinta perdido no começo. A verdade é que, para se encontrar, antes, você precisa ter coragem de se perder das expectativas dos outros. E essa coragem você já tem. Ela estava aí o tempo todo, só esperando você parar de se esconder. A verdade é que ninguém acorda um dia e decide: hoje eu vou deixar de ser quem sou para me encaixar no que esperam de mim. Não é uma decisão consciente, é uma construção lenta, silenciosa, profunda. A gente começa ainda criança. Aprende que ser vulnerável é errado, que sentir demais incomoda, que dizer o que pensa pode afastar. E então a gente começa a colocar uma máscara, depois outra e mais uma, até que um dia não dá mais para lembrar onde termina o personagem e onde começa você. Essas máscaras surgem como defesa para proteger, para evitar rejeição, para não parecer fraco, e funcionam por um tempo. Mas quanto mais você se adapta para ser aceito, mais você se afasta de si. Você começa a dizer sim quando quer dizer não, a sorrir quando tudo dentro de você chora, a estar presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. E aí vem o vazio, aquele vazio silencioso que aparece no fim do dia, naquela hora em que todo mundo foi embora e só sobra você. E você olha para a sua vida, para os seus relacionamentos, suas escolhas, seu reflexo, e se pergunta: quem eu me tornei? É um tipo de dor que não sangra, mas corrói, porque não é a vida que está errada. É você que não está nela. Você está no lugar que disseram que era o certo, mas que não é o seu. Está com pessoas que gostam da versão que você criou, mas que talvez nunca tenham conhecido o seu verdadeiro eu. Você se tornou um especialista em representar,
e desaprendeu a sentir de verdade. Mas chega uma hora em que as máscaras começam a cair. Mesmo que você tente segurá-las, às vezes elas caem no meio de uma crise de ansiedade, num choro escondido no banheiro, numa exaustão que não passa com sono, num momento em que tudo desaba e você não consegue mais fingir. É o colapso, mas também é o começo, porque o colapso é a alma pedindo espaço, pedindo verdade, pedindo alívio. E nesse momento você tem duas opções: colar de volta as máscaras e seguir representando-o, ou aceitar o convite para se olhar de verdade, mesmo que isso doa. É preciso coragem para isso, para dizer, chegar, para desapontar quem esperava outra versão de você, para começar do zero com medo mesmo, para se mostrar inteiro, com todas as falhas, fragilidades e verdades. Mas é aí que a vida muda. Porque quando você tira a máscara, você pode, enfim, respirar. Você pode se olhar no espelho e se reconhecer. Pode fazer escolhas baseadas no que sente, não no que esperam. Pode viver uma vida que faz sentido para você, mesmo que não faça sentido para os outros. E aos poucos você entende. Quem te ama de verdade vai ficar, e quem só amava a sua máscara vai embora. E tudo bem? Você não precisa mais agradar todo mundo. Você precisa urgentemente parar de se desagradar só para ser aceito. Você não veio para esse mundo para ser uma cópia do que esperam. Você veio para ser inteiro, autêntico, real, mesmo que isso assuste, mesmo que isso incomode. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que quando você começa a viver sua verdade, você se torna uma espécie de luz para os outros também tirarem suas máscaras. Você se torna um lembrete de que é possível ser verdadeiro e ainda assim ser amado. Ser você mesmo parece algo simples, mas a verdade é que é uma das coisas mais desafiadoras que existe, porque ser você mesmo significa se colocar em risco. Risco de rejeição, de julgamento, de críticas, de abandono. E esse medo, ele é real, é legítimo. E talvez por isso a maioria das pessoas escolha se esconder atrás de versões mais aceitáveis de si. Porque dói imaginar que, ao mostrar quem você realmente é, alguém possa ir embora, alguém possa não gostar, alguém possa virar o rosto. Mas e se, na tentativa de não perder ninguém, você estiver perdendo a si mesmo? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você abriu mão dos seus sonhos para manter alguém por perto? Quantas vezes você calou suas vontades para não desagradar? Quantas vezes você disse, tá tudo bem, quando tudo estava desmoronando dentro de você? O medo de ser você pode te fazer construir uma vida inteira baseada na mentira. E pior, uma mentira tão bem contada que todo mundo acredita, menos você, até que chega um ponto em que não dá mais. Você não aguenta mais fingir. O peso de sustentar um personagem se torna insuportável. E nesse momento, você se encontra num lugar escuro. Porque ao começar a tirar as camadas, você percebe que não sabe mais quem é. Você olha para dentro e não encontra respostas. Só dúvidas, só vazio. Mas acredite, esse é o início da cura. O início da libertação, porque é preciso esvaziar antes de preencher. É preciso desconstruir antes de reconstruir. É preciso morrer para uma versão sua, para renascer como quem você sempre foi. E nesse processo, você vai perceber algo poderoso. Você pode escolher com quem ficar, pode escolher onde estar. Pode escolher o que carregar e o que deixar. Pode escolher qual verdade quer viver. Você não é refém da sua história. Você não é prisioneiro das expectativas dos outros. Você tem o direito e o dever de ser você, do jeito mais sincero e cru possível. E isso não significa ser perfeito. Significa ser honesto. Significa honrar o que você sente. Significa se acolher mesmo quando o mundo não entende. Vai doer? Vai. Alguns dias vão parecer mais pesados que outros. Algumas escolhas vão afastar pessoas. Algumas verdades vão bagunçar o que antes parecia em ordem. Mas aos poucos tudo vai se alinhar. As pessoas certas vão chegar, as conexões verdadeiras vão florescer, a paz vai voltar e, principalmente, você vai se reencontrar. Você vai olhar no espelho e, enfim, se reconhecer. E vai perceber que não há nada mais libertador do que isso. Ser quem você é, sem medo, sem desculpas, sem esconderijos, a sua verdade é o seu lar.
E por mais difícil que seja o caminho até ela, cada passo vale a pena. Voltar para si mesmo é como voltar para casa depois de anos viajando sem rumo. Você chega com bagagens pesadas, com roupas sujas, com cicatrizes que ninguém vê. Mas ainda assim, é o único lugar onde você pode finalmente descansar. Porque é ali dentro de você que mora a verdade que o mundo tentou apagar. Ali estão os seus sonhos esquecidos, os sentimentos abafados, as vontades engavetadas. Ali está o seu riso mais puro, seu choro mais honesto, sua essência mais crua. E sabe o que é mais bonito nesse retorno? É que, apesar de tudo que aconteceu, apesar de quantas vezes você se abandonou, a sua alma nunca foi embora. Ela esperou, pacientemente, silenciosamente, até o dia em que você cansasse de fugir e decidisse voltar. E nesse retorno você não precisa ter todas as respostas. Não precisa estar inteiro. Não precisa fingir força. Você só precisa ser real. Ser real com a sua dor, com as suas quedas, com a sua história e também com o seu amor próprio. Com a sua coragem de recomeçar, com o seu desejo de viver algo que seja verdadeiramente seu. Você começa a olhar a vida com outros olhos. Percebe que o que antes parecia importante já não faz tanto sentido. Percebe que o que te deixava ansioso agora já não te define. Você entende que nem tudo precisa ser conquistado. Algumas coisas precisam apenas ser sentidas. E que nem todo mundo precisa ficar. Alguns vieram só para te mostrar quem você não é. Esse reencontro com a alma é silencioso, não faz barulho, mas transforma tudo. Você passa a se escolher, passa a dizer não com firmeza, a dizer sim com o coração. Passa a se proteger, a se acolher, a se olhar com mais compaixão. E aos poucos, vai construindo uma vida onde não precisa mais fugir de si, onde não precisa mais representar, onde a sua presença é suficiente, onde você não precisa provar nada para ninguém, nem mesmo para você. Essa é a liberdade que todo mundo busca, mas poucos têm coragem de alcançar. A liberdade de ser você, de viver a sua verdade, mesmo que ela assuste, de trilhar o seu caminho, mesmo que ele seja diferente, de amar quem você é, mesmo com todas as imperfeições. A vida é curta demais para ser vivida atrás de máscaras e longa demais para ser desperdiçada tentando agradar quem não te conhece de verdade. Por isso, hoje eu te convido a voltar para si, a se olhar com sinceridade, a se perguntar: quem eu sou quando ninguém espera nada de mim? E então, comece por esse lugar. Ali mora a sua paz, a sua coragem, o seu amor, a sua liberdade. E acima de tudo, ali mora você.